Bem-vindos e bem-vindas. Nós estamos hoje no nosso encontro sobre formas de violência contra a mulher e estamos aqui presentes, eu, Alessandra Salum, psicóloga, mestre em educação e doutoranda em filosofia, e a minha amiga Trícia, que vai se apresentar. Eu sou a Trícia, eu sou advogada, sou mestre em educação e também doutoranda em filosofia. Queremos convidar todos vocês para que possamos falar um pouco sobre violência contra a mulher. Isso. E hoje nós queremos convidar vocês para esse diálogo que é muito importante. Quais são os 5 tipos de violência que existe contra a mulher dentro da Lei Maria da Penha? Quando a gente fala em violência contra a mulher, a gente tem que ter em mente que é qualquer agressão que seja física, sexual, psicológica, mental ou patrimonial, que resulte em dano ou sofrimento à mulher. É uma violação dos direitos humanos, que poucas pessoas têm em mente, e uma das principais formas de desigualdade de gênero que possuímos. Exatamente. E é um tema muito importante e pouco difundido, justamente por a maioria das mulheres terem vergonha, constrangimento em entrar em contato com esse conteúdo e se sentir pertencente, merecedora de fazer parte dessa luta e de reivindicar para si esses direitos. E aí a gente sempre deixa no ar, né, aquela pergunta: a quem interessa divulgar esses direitos? Será que realmente interessa a toda a população? Será que numa sociedade patriarcal, com fortes características misóginas, né, de um preconceito marcado contra as mulheres e fortes manifestações de violência, é interessante mesmo que as pessoas participem desse diálogo, que elas conheçam seus direitos? Muitas vezes somos levados a pensar que não. Mas para combater isso, nós estamos aqui para alertar a todos e todas que vocês têm sim o direito de conhecer esses mecanismos e de recorrer a eles sempre que necessário. A Trícia vai explicar um pouquinho para nós sobre a parte legal dessas questões e depois eu falarei um pouquinho da parte psicológica. Quando a gente fala em agressão, em violência contra a mulher, nós não podemos nos esquecer da Lei Maria da Penha. Por que a gente não pode esquecer da Lei Maria da Penha? Porque a Lei Maria da Penha veio de um resultado de uma luta feminina de uma mulher chamada Maria da Penha, que foi espancada por inúmeros anos pelo seu próprio marido e que foi até organismos internacionais para que fossem reconhecidos os seus direitos de mulher, de que ela era violada, que ela era violentada e que ela sofria uma agressão. Graças a Maria da Penha, hoje a gente tem uma lei que protege a mulher. Protege de uma forma mais segura, apesar de a lei Maria da Penha, a punição da Maria da Penha é muito pequena. Por quê? Porque assim, quando se fala em punição, eu falo assim, quanto tempo, vamos colocar num linguajar menos formal, quanto tempo a pessoa fica presa? Ela fica pouco tempo presa. Mas o que acontece em relação a isso? Pelo menos ela dá uma medida protetiva para a mulher, para afastar o indivíduo da sua vida. Eu não sei se vocês acompanham o jornal, essas coisas, mas assim, semana passada nós tivemos um caso em pleno século XXI, em 2025, a gente vê uma mulher ter que entregar para
um, um frentista, né? De um posto de gasolina, um pedido de socorro. Um pedido de socorro, gente? Como assim? Num bilhetinho? Sim, num bilhetinho. Pedindo socorro porque era violentada pelo seu marido. Sabe o que aconteceu, gente? Aí ela simplesmente pegou e não teve. Aí a polícia foi atrás, não achou. Quando não achou, ela conseguiu entrar no celular do filho, entrou pelo próprio e-mail do marido. E o que aconteceu nessa questão? Ela pediu socorro pelo e-mail do marido. Aí foi aonde que a polícia conseguiu rastrear. Só que quando a polícia conseguiu rastrear, ela negou tudo. Olha a violência que essa mulher sofria. Aí, gente, o que aconteceu? Apesar dela ter negado, aconteceram outras coisas. E aí, o cara foi preso. E sabe o que aconteceu, gente? Conta pra mim o que aconteceu. Ele foi com uma audiência, a gente chama audiência de custódia. Para quem não sabe, a audiência de custódia, ela serve para saber se aconteceu alguma coisa com essa pessoa, que ela foi maltratada, que ela sofreu alguma violação do seu direito, que a impeça de ser presa. E assim, isso não aconteceu. Mas apesar disso, gente, sabe o que aconteceu? O cara foi solto. Na audiência de custódia? Na audiência de custódia. Ai, que dor. E essa mulher ficou como? Ah, gente, tudo bem. Ela foi para onde? Para um abrigo com um filho num lugar escondido. Aí eu pergunto, eu não sei a situação da mulher, não estudei o caso a fundo. Mas a história dessa mulher é que ela era 24 horas filmada pelo marido dentro de casa. Ou seja, ela tinha vida? Não. Ela sem um marido e sem uma assistência efetiva, ela vai conseguir sobreviver no mundo? Então, provavelmente não. Peraí, gente. Quais as violências que a mulher sofria? Física a gente não pode dizer, não sabemos. Mas a psicológica, sexual talvez, patrimonial? Provavelmente, né? Porque moral, ele que controlava tudo. Olha para você ver, gente, 2025. A Lei Maria da Penha foi efetivada em 2006. 19 anos. E ainda nos deparamos com casos dessa magnitude. De mulheres vivendo quase que um cárcere privado. Aí a gente fala, poxa, será que a gente tem que brigar por igualdade de gênero ou por equidade de gênero? Será que realmente a gente fala em igualdade? É muito importante diferenciar o que é igualdade, o que é equidade, justamente porque quando nós falamos em igualdade, a gente está deixando de considerar as características inerentes de cada condição. Quando a gente fala em equidade, a gente considera que tem que ser, como é que é aquele ditado? É justo. Tem um ditado que fala, né, que é desigual quando for necessário e justo também, dentro da medida, quando for necessário que aconteça. A gente precisa levar em conta que igualdade nem sempre faz o que é justo e o que é coerente. Equidade, sim. Tem até um memezinho de rede social que mostra muito essa questão. Se colocasse igualdade, daria-se um banquinho para todo mundo subir e olhar através de um murinho. Equidade é quando você dá o banquinho para quem não tem altura suficiente para olhar através do murinho. Né? E é bem nesse sentido que a gente trabalha, de buscar as questões de equidade. E pensando no caso dessa pessoa que a Atrícia trouxe aqui como exemplo para ilustrar os casos de violência, quem que teve de fato a sua vida cerceada, né? Foi esse homem ou foi essa mulher? Porque quem que está escondido com o filho, que perdeu suas redes todas de contato, que teve que ficar fugida, enquanto ele está liberado, vivendo a vida dele tranquilamente?
né? Em muitos casos, é isso que a gente acaba vendo acontecer. E quando a mulher tenta levar a vida dela normalmente, o que acontece? Ela é perseguida, ela é prejudicada, ela é difamada e ela é morta. Vamos citar alguns tipos de violência. Quando a gente fala em violência física, o que lembra vocês? Espera só um instante. Então, aí quando a gente fala em violência, vamos conversar. O que é? Porque assim, a Lei Maria da Penha, ela especifica os 5 tipos de violência. Só que atualmente a gente pode falar em mais tipos de violência. Vocês sabiam? Na nossa cidade, como a gente falou, a gente é de Uberaba, a gente está tendo uma questão lá jurídica em relação a uma questão de gênero na política. Vocês sabiam que atualmente é considerada violência política também contra a mulher a desigualdade de gênero? Então é uma forma de violência também. Mas vamos voltar a Maria da Penha para a gente entender esse caso. A gente pode falar em violência física. Quando a gente fala em violência física, o que lembra vocês? Vocês Tem exemplos de violência física? Agressão física. Estupro. Estupro. Pra mim, além de uma agressão sexual, é uma violência física. Então, chutar, bater, Socar. socar, violentar, Forcar. empurrar. Quando a gente existiu, eu lembro de uma novela, porque assim, a arte imita a vida, vamos colocar. Eu lembro de uma novela, eu acho que era Mulheres Apaixonadas, que chamava. Que a mulher apanhava do Apanhava marido. com um taco de beisebol. Era uma raquete de tênis. Aquilo lá é um tipo de violência. Tem uma novela passando atualmente também, chamada Por Amor, que a menina, aquela Carla Marinhos, ela é jogada do carro pelo namorado. Isso também é violência física. Que é uma violência física. Vamos pensar, dentro dessa violência física, depois, o que vem a ser uma violência psicológica, que a Maria da Penha também fala? Acho que é manipular a mulher a ponto dela não saber o que ela tá decidindo por ela ou pela opinião do parceiro. Que mais? Nós temos 4 pilares principais da violência psicológica. Então, a Giovana trouxe muito bem um dos 4 pilares. Tem mais 3. Quantas vezes a gente ouviu um namorado, assim, pra quem é hétero? Nossa, você não vai arrumar ninguém melhor que eu. Nossa, Nossa, ninguém te quer. Nossa, você engordou, hein? Isso tudo se caracteriza como violência psicológica. E aí a gente tem humilhação. Né? Chantagem. Então, nós temos manipulação. Porque a chantagem é um mecanismo de manipulação. Né? Então, nós temos agressão, né, psicológica, humilhação, manipulação e aquele que é o mais cruel, assim, na minha visão, para muitas pessoas, porque aí a pessoa começa a achar que ela está errada, que é o isolamento, castigo de silêncio. Quem nunca levou um castigo de silêncio, levanta a mão, né? Então, que de repente você pergunta, o que aconteceu? Eu tô sentindo um clima estranho. Nada, tá tudo bem. Ah, mas a gente não vai mais sair? Não, perdi a vontade. E aí você fica procurando o porquê daquela atitude, e aí você se culpa, e você procura no ambiente, e a pessoa não te explica, e às vezes fica minutos, horas, dias, semanas. No consultório, às vezes, já recebi pacientes em castigo de silêncio de meses, sabe? Meses, conversando só com o parceiro, conversando básico com ela e ela sem entender o motivo. Até que depois de muitas sessões a gente entendeu que é porque ela não põe a água na xícara de café que ela bebe. E aí ele se sente abusado de ter que lavar a louça com um café seco no fundo da xícara. São situações assim de um machismo tão extremo, porque ele acha que é um favor que ele está fazendo por lavar uma xícara, lavar uma louça, né? Que ele se sente no direito, quando ela não faz do jeito que ele imaginou que seria o adequado, de puni-la com silêncio, e ela fica
procurando. Voltando para a questão da manipulação, aí a gente tem chantagem, a gente tem mentiras, omissões, tudo isso são técnicas de manipulação, vitimismo, aquela pessoa que... sabe, Vigilância constante. vigilância igual constante. a câmera de 24 horas. Exatamente, é uma violência A psicológica. pessoa perde o direito de ir e vir. Da privacidade dela. Ela deixa de ser ela deixa de ser o ser humano que ela é. Uhum. Da humilhação a gente falou, né? A Trícia trouxe vários exemplos sobre roupa, sobre aparência. Às vezes fala você é vagabunda, você não presta, nunca que você vai arrumar outro homem, né? Outra mulher, enfim. Isso a gente está aqui trazendo exemplos de gênero, mas acontece tanto com casais homossexuais como com casais heterossexuais. Até um parêntese na fala da Alessandra, só pra gente trazer o dado que foi estendido aos casais homoafetivos, né, a Maria da Penha. Então, assim, atualmente os casais homoafetivos, eles Também estão resguardados, né? também estão resguardados pela Lei Maria da Penha. Então, isso também é importante, é uma vitória. Porque muitos casais homoafetivos não têm conhecimento que tem esses direitos, que tem essa prerrogativa, né, de pedir socorro. E aí a gente tem a questão das ameaças, né? A ameaça é aquela, se você foi ultimato, que é uma agressão que não é física, é uma agressão psicológica, né? Então, a ameaça, ela vem nesse sentido de eu vou tirar tudo de você, eu vou tirar seu filho, eu vou tirar a casa. E a gente vê muito, eu sempre falo para as minhas pacientes, né, em geral, assim, acontece muito, infelizmente ainda, a maioria é com mulheres, porque as mulheres que normalmente abdicam da própria vida, deixam de trabalhar em nome da família e tudo mais. Então, aí retomando a questão das ameaças, né, que são uma questão, eu vou tirar, infelizmente ainda acontece mais com mulheres, porque como eu estava dizendo, as mulheres, elas são quem abdica da vida na maioria das vezes, em nome da família, dos filhos, de cuidar da casa. Mais um parênteses, tá? Porque assim, só para que seja entendido, Maria da Penha é específica para mulheres. Aí quando a gente fala mulheres, e mulheres. Mulheres cis, mulheres trans, mas ela é específica para mulheres. Maria da Penha é bem específica. É uma lei que protege a mulher, tá? Só um parênteses. Assim, a Alessandra tá contextualizando para a gente, assim, porque assim, nessa questão, porque assim, é uma luta muito assim... É uma luta única mesmo. Única e desigual. Se a gente não tiver esses aparatos, a gente não consegue a tal da equidade, né? Precisa de um mecanismo jurídico que nos dê um direito a mais, entre muitas aspas, para garantir a nossa sobrevivência, a nossa plena existência. E aí, muitas vezes a gente tem muito disso, eu sempre falo para as minhas pacientes, olha, você só vai conhecer o seu marido de verdade na hora do divórcio, porque é quando ele vai acabar com a sua vida, que ele vai, né, quando ele tiver com raiva de você, é a hora que ele vai mostrar a face mais cruel dele, porque a maioria delas, mesmo sofrendo uma série de violências que a gente citou aqui, fala, não, mas ele combinou comigo, vai ser tudo consensual e não sei o quê. Na hora que fala, vamos começar, aí tudo desmorona, uma série de injúrias é feita, de calúnias, uma série de situações são manipuladas, aí começam as ameaças patrimoniais, a mulher começa a perder direitos, começam as situações de alienação parental, enfim. Então, é importante que a gente entenda essas dimensões, né? Quais são esses pilares da violência psicológica? A agressão psicológica, né? A ameaça, a humilhação, a manipulação e o isolamento. É importante também a gente fazer um parênteses e assim, destacar que
a maioria das violências vão desaguar, não, a maioria não, todos vão desaguar na violência psicológica. Então eu vou dar um salto e pular um pouquinho a violência psicológica, só porque a gente vai ter que voltar nela para falar das demais. Aí a Alessandra vai intervindo na nossa fala. Eu vou completando. Exatamente, porque a violência psicológica, que por muito tempo foi esquecida, talvez ela seja o alicerce das outras violências. Por quê? Quando a gente falou em violência sexual, a Júlia bem falou do estupro. Mas a gente tem que lembrar, porque assim, lógico, a gente vive em uma cidade, nós em uma cidade médio porte, vocês em uma cidade de grande porte. Mas a gente conhece pessoas que são obrigadas a casar. Isso é uma violência sexual. Pessoas que obrigam o matrimônio. Quando engravidou, tem que casar. Que as famílias obrigam, ou mesmo dentro do casamento, eu não tô com vontade, eu tô com dor, eu tô doente, tem que fazer sexo com o parceiro, né? Poucas pessoas sabem, mas a mulher, a esposa, quando não quer fazer o sexo com o homem, é estupro. É estupro marital, mesmo, né? Mesmo estando casada. E a negação do sexo, assim, quando não quer transar, também é uma violência. Assim, gente, a gente tem que pensar também, a gente não pode pensar no extremo, um dia assim, ou às vezes não quer. É uma coisa, para vocês entenderem também, gente, violência doméstica é uma questão, é um ato contínuo, é um crime, gente, que a gente fala permanente. Por que eu falo isso, gente? Porque por exemplo, existem discussões, desentendimentos entre casais. O que a gente fala sobre isso? Porque a gente fala assim, por exemplo, às vezes, vou dar um exemplo, Alessandra e Noé. São um casal que vivem super bem, só que até os 17 anos dela, ela era Alessandra, ele era o Noé. É porque ela tinha 17, né, Alessandra, mais ou menos? Ela era mais nova, 15. 15. Até os 15 anos, a Alessandra era a Alessandra Senhor Noé. Então, o que acontece? A Alessandra tem uma personalidade, o Noé tem outra. Então, existem desentendimentos, existem diferenças, e isso pode ser lapidado. Então, assim, não é que não existe, não podemos falar assim, nossa, está acontecendo uma violência pelo fato deles estarem emburrados ou brigaram. Porque, gente, a gente tem que lembrar que a violência, quando a gente fala em Maria da Penha, uma violência dessa, Maria da Penha é um crime permanente. É uma situação continuada. Vamos imaginar, é diferente se eu tiver um episódio de briga com meu marido e de repente a gente fica uma semana sem se falar, isso não tipifica um crime, porque é um fato natural de todo relacionamento humano ter altos e baixos. Agora, que nem eu disse para vocês, que eu tive paciente que já estava há meses dando castigo de silêncio, e isso, para mim, na minha visão, tipifica a violência psicológica do isolamento. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Vamos lá. Então, e a gente vai também a gente também vai falar um pouco sobre a violência patrimonial. Quando a gente fala de violência patrimonial, gente, a gente fala de controle de dinheiro, deixar de pagar pensão, destruição de documentos pessoais, retenção dos documentos, estelionato, furto. Gente, mas como assim? Como assim? É sim. Você não poder mais cuidar do seu dinheiro, você perder a sua individualidade, é uma violência. E, gente, quando a gente fala nesse tema, nesse assunto, gente, quando a gente tem que lembrar que é uma coisa não acordada entre o casal. Por quê? Porque muitas vezes a gente pensa assim, se eu casei, eu quero ter uma conta conjunta. Tá acordado entre os dois? Beleza. Tá tranquilo. Agora, quando você é obrigado a fazer o que você não quer, é uma violência. Vocês conseguem entender a diferença? Sim. Vocês que chegaram um pouco mais tarde, nós estávamos falando um pouquinho da Lei Maria da Penha, para a gente entender o que vem ser a Lei Maria da Penha. Gente, lembrando que essa lei, por ser de um crime permanente,
ela tem que ter um vínculo entre as pessoas. Gente, por que eu falo isso? Porque existem várias leis que são defensoras das mulheres, vamos colocar assim, que são leis que não obrigam, vamos colocar, a pessoa a ter um vínculo. Por exemplo, eu não, mas um homem ou mesmo uma mulher matar uma mulher em razão dela ser mulher. Vocês sabem como chama esse crime? Exatamente. Feminicídio. É um crime que você mata por ela ser mulher. E mulher também pode cometer feminicídio. Não é só o homem. Por quê? Você vai matar porque Em você tem razão do ódio gênero. de mulheres. Eu tenho uma pergunta que talvez seja uma dúvida de muita gente, porque no consultório eu lido diariamente com casais que não permitem que o parceiro ou a parceira tenham senha no telefone, que tem que abrir a privacidade dos seus dados. Isso é considerado? Então, é o seguinte, a gente fala que um relacionamento é um contrato entre as partes. O que é acordado, o que a gente fala, existe um jargão popular que é o que é combinado não sai caro. Você combinou não ter senha? Vocês conversaram, dialogaram, entenderam por bem não ter senha? Se sim, não é violência. Se não, se você é obrigada a fazer aquilo, é violência. Uhum. É porque eu acho que essa é uma dúvida frequente e eu vejo com muita constância jovens sendo obrigados e obrigadas a abrir a sua privacidade para a parceria se sentir segura, confortável. Lembrando que se acontece com a mulher, Aí é Maria da considerado Penha. Maria da Penha. Lembrando que se acontece com um homem cis ou trans, homem não é Maria da Penha. Mulher cis ou trans é Maria da Penha. Então Maria da Penha é um crime que ocorre contra quem? Mulher. Mulheres. É só para deixar claro. E existe um outro tipo de violência que é tipificado na Lei Maria da Penha, só para a gente terminar Maria da Penha, chamado uma violência moral. Essa violência moral, ela se confunde muito com a psicológica. Até porque, assim, a violência psicológica, na verdade, a violência moral, gente, ela vai acabar desaguando na violência psicológica. Por quê? Porque eu chegar e falar, nossa, ela é puta. Nossa, minha esposa é uma prostituta. Minha esposa fez isso, minha esposa fez aquilo, minha namorada, meu isso. Então, assim, você difamar, você caluniar, você injuriar, isso é uma violência moral. E o que acontece com isso? Gente, quando você, vamos ver, quando você é violentado moralmente, sexual, patrimonial e fisicamente, qual que vai ser a outra violência que vai estar junto com qualquer uma dessas quatro? É a psicológica, né? Que vem casadinha com todas elas, porque qualquer uma dessas quatro violências causa sofrimento psicológico e prejuízo na forma de ser e de estar dessa mulher no mundo. Aí essa violência, gente, muitas vezes essa violência psicológica, a mulher, porque assim, a mulher, ela, vamos colocar, ela é jogada numa teia de aranhas e ela não vai ver que ela está sofrendo essas violências. E por isso que a gente fala tanto da violência psicológica. Porque assim, a mulher adoece. E para ela, no final, o que ela vai fazer? A Alessandra bem falou no início, ela falou, gente, o que eu fiz de errado? O que aconteceu? Muitos pacientes da Alessandra devem chegar nela e falar assim, olha, eu tô errada. Uhum. Eu provoquei essa atitude dele sem querer. Num divórcio, muitos advogados, quando a mulher vai separar e ela fala que sofreu violência doméstica, alguns colegas falam assim, o que você fez? Tipo, o que
você fez para apanhar? A culpa é sua, né? Qual é a sua responsabilidade nisso? A gente precisa lembrar sempre de não culpar a vítima é vítima, né? E a gente tem muito na nossa sociedade a tendência de culpar a vítima, de trazer um peso de responsabilidade extra para a vítima, enquanto o agressor fica imune a muitas questões sociais. Não vamos longe. Pega aí uma mulher que trai o marido, qual é a visão que a sociedade tem dela? É uma safada, é uma vagabunda, ela não é de confiança. Agora, pega um homem que traiu a esposa, qual é a visão que tem dele? É um garanhão, é um cara potente, ele é esperto. Tá vendo como até a mesma atitude tem uma demarcação de gênero muito forte. E é importante que a gente lembre disso, porque isso que a Trícia falou é importante. Quando a mulher chega no ponto de buscar ajuda, ela está tão doente que às vezes ela não consegue enxergar que ela está sendo vítima de violência. Por isso que aquele ditado, em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, é um ditado machista, misógino, problemático, que a gente mete a colher sim. Para isso que existem os mecanismos de denúncia. Né? Tem o Disque 100, tem o 180, que são justamente mecanismos criados para que a gente possa, sem se expor, fazer uma denúncia de uma situação de violência. Porque as mulheres não sabem, muitas vezes, elas acham, é o jeito dele mesmo, é porque hoje ele bebeu, é porque ele está nervoso, ou é porque passou raiva no trabalho. E aí a pessoa fica criando justificativas para tapar o sol com a peneira, tapar aquela situação que está acontecendo, e ela deixa de se cuidar. Por isso que quando a gente trabalha com acolhimento de vítimas de violência, não basta dar suporte jurídico, tem que dar suporte psicológico e psicossocial, né, do assistente social, porque essas três profissões têm que andar casadinhas nesse tipo de trabalho. Até porque, gente, a gente estava comentando um caso que acho que só vou retomá-lo para as pessoas. Esse caso da moça do frentista, que acho que todos estão sabendo, a moça que entregou um papel para o frentista pedindo socorro. E depois ela mandou um e-mail do próprio marido pedindo socorro novamente. O marido foi preso e ele foi solto. Ela estava sofrendo violência doméstica. Ela e o filho pequenininho. Ela era vigiada 24 horas por câmera. Qualquer semelhança é mera coincidência, né, Alessandra? E o que acontece? E o que vai ser dessa mulher, gente? Ela não tem emprego, ela não tem profissão. Ela tem uma provavelmente ela pequena. não sabe nem fazer um serviço de banco, gerir o próprio patrimônio. Aí eu pergunto, se ela não tiver uma assistência psicológica, social, tiver um apoio financeiro, né, e jurídico, para onde que ela vai voltar? Porque muitas das vezes, gente, eu já vi muita mulher voltando pro marido. Mas sabe por que ela volta? Para onde ela vai? Ela fala, como eu vou me sustentar sem ele? Ele me bate, mas ele me sustenta, eu não passo necessidade, meus filhos têm uma boa escola, têm uma boa condição de vida, eu não poderei proporcionar isso. Porque as mulheres não sabem que elas têm direito a uma série de suportes, que elas têm como conseguir juridicamente condições para recompor a vida delas sem necessariamente ficarem imersas nesse meio de violência. Para isso que é tão importante encontros como esses, porque talvez alguém aqui esteja passando por isso ou conhece alguém que está, para conseguir ajudar, alertar, saber. A psicoeducação é o primeiro passo para que a gente possa solucionar certas mazelas sociais. Só para a gente, que eu estou vendo que na questão da hora, o adiantar da hora já, a gente só vai lembrar que em 2015 foi criada uma qualificadora do crime do artigo 121, que é matar alguém, homicídio, tá? Que foi criada a qualificadora do feminicídio, que o feminicídio é o quê? É um crime contra a mulher, né? Em razão da mulher. Você mata a mulher por ser mulher.
E assim, e aí no artigo, num desses incisos, considera-se as razões, né, da condição sexual do feminino que envolve a violência doméstica e familiar e o menosprezo e a discriminação à condição da mulher. Só que até então, gente, a pena era de 1 ano aumentada a 1/3. E o que aconteceu em 2024? Em 2024, a lei foi de 20 a 40 anos. Então, assim, a lei, para vocês entenderem, uma pessoa que ficava presa 10 anos, agora é o mínimo. Aí tem a lei de 2024, conhecida como pacote antifeminicídio, aumenta as penas para os crimes de feminicídio, lesão corporal, injúria e difamação, isso é contra a mulher. A pena para os condenados pelo crime de feminicídio passa a ser de 20 a 40 anos de prisão. Para quem não sabe, o Brasil é um dos países onde se tem mais violência doméstica feminina. E o Brasil é um dos países é o país que mais assassina mulheres trans no mundo. Poxa, gente, eu só queria falar para vocês como assim é mulher, assassinato de mulheres. Então nós temos o Brasil como o maior assassino de mulheres no mundo. Assustador, né? Assustador, revoltante, e é por isso que a gente precisa cada vez mais de se juntar como rede de apoio para que todas as mulheres tenham suporte, para que as pessoas não fiquem com essa de eu não me meto porque é problema da vida do outro. A gente precisa criar. Aqui na UF nós temos iniciativas muito boas, nós temos a Comissão da Mulher, né, a CP Mulher, nós temos o Coletivo Acolhidas, nós temos uma série de coletivos, né, movimentos para dar suporte e tentar garantir algum nível de segurança para as alunas aqui, para as professoras, né, para as mulheres que trabalham no administrativo, enfim, que isso sirva de modelo para que a gente leve esse tipo de movimento para a sociedade, né, para que isso faça parte da arena pública, que não esteja restrito aqui ao ambiente universitário, que fora daqui nós também possamos nos organizar como redes de proteção. E aí que não sejam só mulheres defendendo mulheres, mas todas as pessoas defendendo as mulheres. Porque é muito raro, isso é uma coisa que eu até perguntei para o meu marido quando eu entrei no Coletivo Acolhidas e entrei na CP Mulher. Foi uma das coisas que as meninas me adicionaram naquele grupo de alertas que existe aqui da UFO e eu fiquei chocada, porque eu nunca tinha me sentido ameaçada, mas eu ando com um homem de quase 2 metros de altura do meu lado, né? E aí, quando eu vi as mensagens do grupo, que eu me dei conta do perigo que eu estava exposta, né, e não percebia, e que de alguma maneira eu não percebo porque eu tenho um guarda-costas, mas aí eu perguntei para ele, eu falei, nossa, meu bem, em algum momento você, na sua vida, quando andou sozinho pela rua, se sentiu ameaçado, tipo assim, ameaçado sexualmente, por exemplo, com medo de ser estuprado? Aí ele falou, nunca. Enquanto que aí eu pergunto para as mulheres que estão presentes, quem de vocês nunca, aí eu faço pergunta do ao contrário, né? Quem nunca se sentiu ameaçada sexualmente por andar na rua, né? Que levante a mão aquela que nunca teve medo de gente estranha andando atrás dela, de fazendo fio-fio, piadinhas, às vezes até importunação sexual, né? No ônibus, aquela roçada, mão aqui, mão ali, enfim, e coisas até piores, né? Então, assim, é uma coisa que a gente vê claramente o recorte de gênero, como que mesmo no caso dos homens homossexuais, a violência de gênero é muito menor com eles, por conta do machismo da sociedade, do que com as mulheres, tanto cis quanto trans. Né? Quantas de nós, né, Alessandra, não tivemos que pensar, será que eu vou poder ir com essa roupa em tal lugar? Será que eu devo passar por aquele caminho? Ou será que eu estou segura voltando sozinha? Quantos homens tiveram que olhar para trás para ver se não estava sendo seguido? Quantas vitórias terão que morrer para a gente entender que toda vida é preciosa, né?
E que nós temos que aprender a nos defender, mas a gente tem que conscientizar a humanidade de que a mulher é simplesmente um ser precioso como qualquer outro. E isso depende de cada um de nós, né? Se cada um de vocês... a gente tem estatísticas muito ruins, né? Em relação ao suicídio, por exemplo, tem pesquisas que mostram que cada suicídio impacta cerca de 135 pessoas que estavam ali ao redor daquela pessoa, convivendo com ela direto ou indiretamente. Se a gente pegar esse número, e é claro que é temerário, né, extrapolar ele diretamente, mas vamos imaginar que seja mais ou menos o mesmo número em quando a gente faz uma psicoeducação. Imagina se direto ou indiretamente cada um de vocês impactar 135 pessoas para o bem, o quanto que a gente consegue fazer mudança no nosso micro-universo. Né? Então vamos tentar que cada um de vocês não dê risada daquela piadinha machista, que os meninos principalmente, quando virem o colega mexendo, não participem, inibam mesmo. O colega falou, coisa sem graça, isso não faz sentido, pra que isso? Sabe, não precisa sair na briga com o colega, mas mostra que aquilo não tem sentido e não precisa continuar. Para que nós, mulheres, não tenhamos que continuar sozinhas nessa batalha. E que nós, mulheres, consigamos ser menos machistas. Também. Que, infelizmente, é doloroso falar isso. O inimigo também está no meio de nós, né? Nós somos criadas em um ambiente machista e acabamos por nos tornarmos machistas. Então, que nós também possamos nos desconstruir em todo momento e nos tornarmos menos machistas e defendamos nós. E uma mulher que puxa outra mulher, um ser humano que puxa outro ser humano, é digno. E a gente tem que defender os direitos humanos, como a gente falou no início. Preservar os direitos humanos. Vamos transformar o ser humano em ser humano de verdade. Essa é a nossa fala de hoje. Essa era a nossa mensagem. Semana que vem nós convidamos vocês para participarem. Nós vamos falar sobre violência simbólica, junto com a Giovana. Vamos falar um pouquinho de questões de direitos para as minorias, população LGBT, população negra. Vamos falar um pouquinho dessa questão da violência simbólica que está no meio da nossa vivência diária. Tá? Tragam notícias pra gente. Vamos fazer um bate-papo legal. Tragam convidados, tragam dúvidas, que vai ser uma conversa bem bacana. Até semana que vem.